Jesus. Aleluias. Teu nome é o único que é santo, Jesus. Teu nome é o único que é santo. Continua conosco nessa noite, Pai. Continua se derramando no meio da tua igreja. Continua tocando em corações nessa noite. Continua fazendo a tua obra nesse lugar. Nós precisamos tanto do teu agir. Precisamos tanto do teu mover, Espírito. Sopra neste lugar. Continua soprando neste lugar. Continua soprando nos corações. Continua se movendo nessa noite. Nós clamamos nessa noite, Pai. Fala conosco, meu Deus. Fala conosco nesta noite, Deus. Fala aos nossos corações. Fala no nosso particular, Senhor. Fala com cada um de nós. Nós queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Então fala aos nossos corações. Nós queremos beber. Nós queremos nos saciar, meu Deus, da água viva nessa noite. Derrama sobre nós. Vem, meu Deus, derramar mais, muito mais do Senhor sobre nós. Nós clamamos nessa noite por mais. Queremos mais da tua glória. Oh Deus, nós desejamos mais, muito mais da tua glória. Vem nessa noite com toda a sua glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja teu nome. Oh Deus, tu és santo, tu és santo. És o único que é santo, Senhor. Pai, nessa noite eu coloco diante do Senhor a tua igreja, meu Deus. Coloco a vida, meu Deus, dos meus irmãos. Ah, meu Deus, eles estão aqui nessa noite para receber do Senhor, para receber aquilo que o Senhor tem para eles. Meu Deus, em nome de Jesus, que cada um nessa noite possa receber a porção que o Senhor tem para cada um. Meu Deus, que eles possam voltar para as suas casas, meu Deus, em nome de Jesus, com a porção na mão, que eles possam voltar para as suas casas, ah, meu Deus, com aquilo que o Senhor tem para eles. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Nós estamos, meu Deus, nessa noite sedentos por mais de ti. Estamos, meu Deus, como aquele cego Bartimeu, que ele estava ao caminho e gritava, clamava ao Senhor, porque ele queria, ele desejava um milagre, mas ele sabia que o milagre provinha do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que nessa noite o meu irmão possa voltar para sua casa, meu Deus, com um milagre, em nome de Jesus, que o milagre possa, meu Deus, Senhor, ser derramado sobre a vida desse homem nessa noite, em nome de Jesus. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Obrigado, Senhor, obrigado, Jesus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos. A paz do Senhor a todos. Os irmãos podem se assentar. Vamos receber do Senhor aquilo que Ele tem para nós. Antes de iniciar aquilo que eu gostaria de estar falando, eu queria abrir com os irmãos um texto que está em Mateus 28, versículo 18. Mateus 28, versículo 18. A palavra do Senhor está dizendo assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Até aqui, queridos. Então aqui nós vemos que toda a autoridade foi dada a Jesus.
e essa autoridade foi dada a ele, tanto no céu como na terra. Então toda autoridade foi dada a esse nome Jesus. É por isso que nós temos de sempre clamar por esse nome, sempre clamar por esse nome, assim como Bartimeu fez, clamou ao Senhor de maneira incessante, a ponto de chamar a atenção de Jesus. E em seguida Jesus, virando para ele, pergunta para ele o que ele queria. E o cego falou: Jesus, eu quero ver. Então ele recebeu o milagre porque ele clamou, porque ele não se preocupou com aquilo que as pessoas estavam falando. Ele não se preocupou com as palavras dizendo para ele se calar. Pelo contrário, ele, de forma incessante, ele começou a clamar a Jesus. Ele começou a clamar, invocar o nome de Jesus. Então nós vemos que quando nós invocamos, quando nós buscamos o nosso Senhor Jesus, o milagre acontece. Quando nós invocamos a presença de Jesus, nós vamos ver que os sinais, que os prodígios acontecem. Quando há corações sedentos, quando há pessoas cheias de fé, buscando mais do Senhor, nós vamos ver que o milagre acontece, porque todo o poder e toda a autoridade foi dada ao nome de Jesus, e nós precisamos confiar, precisamos acreditar que essa autoridade está sobre Jesus. Amém, queridos? Eu queria dar as boas-vindas aos irmãos que estão aqui conosco, né? Meus irmãos, esses dias eu enquanto orava, enquanto eu buscava a presença do Senhor, eu estava ouvindo aquela música, Boa Parte, que nós sempre cantamos aqui, que fala como Maria, que estava aos seus pés. E sabe, queridos, eu quando comecei a ouvir aquela canção, eu comecei a meditar naquilo que aquela canção estava falando, porque quando nós olhamos para uma mulher que se lança aos pés de Jesus, essa Maria é aquela que, enquanto Marta estava preocupada com tantas coisas, Maria, ela estava ali aos pés do Senhor, recebendo do Senhor, recebendo, se alimentando das palavras do Senhor. Sabe, queridos, e essa mesma Maria é aquela Maria que, quando Jesus, ele foi na casa de um homem, ela também estava lá. Nós vamos ver isso em João capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3. Eu vou ler na versão ARA. Essa mesma Maria é essa que também, ela se lança aos pés de Jesus da mesma forma. O versículo 1 fala assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo, puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Então, quando eu comecei a meditar nessa mulher, eu comecei a lembrar dessa mesma passagem, que Maria, ela se lança aos pés de Jesus e pega aquele perfume, aquele bálsamo caríssimo, aquele bálsamo, ela pegou aquele bálsamo e, lançada aos pés de Jesus, ela derrama aquele bálsamo sobre os pés de Jesus. E nós vamos ver que muitos ali não gostaram da atitude de Maria, porque Maria, ela derramou algo muito caro, algo muito precioso. Então, quando eu estava meditando nisso, eu comecei a ver que
É um coração assim que Deus busca. São pessoas com esse coração, são pessoas que se lançam na presença de Deus com esse coração, pessoas que se colocam na presença do Senhor de maneira que não está preocupada com o que vão falar, não está preocupada com o que vão pensar. Pessoas desta forma mexem com o coração de Deus. Nós vamos ver no Salmo 51, olha o que o salmista está falando, Salmo 51, versículo 17. Agora eu vou ler na NVI. Olha o que o salmista está falando: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Então, irmãos, pessoas com esse coração mexem com Deus, pessoas que se colocam na presença de Deus com um coração quebrantado, com um coração sensível, com um coração sem reservas na presença de Deus, isso mexe com o Senhor. Nós vamos ver, meus irmãos, várias passagens, aonde nós vamos ver que pessoas se aproximam de Jesus com esse coração de fé, com esse coração de alguém que quer receber de Jesus. Então nós vamos ver também a mulher cananeia, está em Mateus 15, versículo 21, nós vamos ver que essa mulher, ela se coloca diante de Jesus, da mesma forma, com esse mesmo coração que nós estamos falando, com esse mesmo coração que o salmista está falando. Nós vamos ver que no versículo 21 ela fala: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Então, irmãos, nós vamos ver que há várias passagens de pessoas que move o coração de Deus, que moveu o coração de Jesus. Nós vamos ver que essa mulher, ela causa um impacto no coração de Jesus, quando ela, com essas palavras, ela chega para Jesus e fala para Jesus que ele era aquilo que ela estava precisando, era ele que ela estava precisando. Ela precisava de forma urgente de Jesus, porque a sua filha estava numa situação crítica, prestes a morrer. Então ela vai e ela começa a clamar, e não se preocupa com o que vão pensar, não se preocupa com aquilo que vão falar a respeito dela. Essas pessoas que se colocam na presença do Senhor com esse coração, é com esse coração que Jesus quer que nós nos coloquemos diante dele, com esse coração de busca, com esse coração de entrega. Maria se colocou diante do Senhor com esse coração, com um coração voltado inteiramente para o Senhor. Essa mulher se colocou diante de Deus, e como nós vimos no Salmo 51, que Deus ele busca pessoas com esse coração, com um coração quebrantado, com um coração totalmente entregue. São essas pessoas que Deus busca, pessoas com esse coração chama a atenção de Deus, faz Deus se mover com esse coração. Esse coração é um coração que agrada a Deus, e é esse coração que nós temos de buscar, irmãos. É esse coração que eu e você, nós precisamos buscar de forma desesperada, esse coração, porque nós vamos ver mais para frente que a todo momento nós vamos ver pessoas com esse coração chamando a atenção de Jesus, fazendo com que Jesus pare e observe a fé, observe a maneira que elas se colocam diante de Jesus. Então nós vamos ver mais uma vez também com Jairo. Aconteceu com Jairo também em Lucas 8, versículo 40 ao 42. Olha o que
Olha o que aconteceu na história de Jairo também. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Então nós vemos, queridos, que todas as pessoas, elas se colocam diante de Jesus. Aquelas pessoas que receberam um milagre da parte de Deus, elas primeiro se lançaram de forma humilde, de forma desesperada, na presença de Jesus, para receber o milagre. Então nós precisamos entender, se nós queremos receber algo da parte de Deus, nós precisamos se colocar diante do Senhor de uma maneira que chame a atenção dEle, de uma maneira que Ele possa olhar e possa ver a nossa fé, possa ver o nosso coração, possa ver o quanto que nós nos lançamos na presença dEle. Nós vamos ver que atitudes de fé e de temor mexeram com Jesus. Pessoas com esse coração vão sempre mexer com Deus, a ponto, meus irmãos, de sentenças e decretos dados por Deus serem mudados. Nós vamos ver que pessoas com esse coração, a Bíblia vai nos mostrar, nós vamos ler daqui a pouco, alguns homens que se colocaram diante de Deus e mudaram, queridos, mudaram sentenças que Deus havia determinado, mudaram decretos que Deus havia determinado. Deus falou que iria fazer tal coisa, mas esses homens, por se colocarem diante de Deus com esse coração, eles fizeram com que o coração de Deus fosse mudado. Deus, ele mudasse o decreto que ele havia determinado. Nós vamos ver isso em Gênesis capítulo 6, do versículo 5 ao 14, olha o que está falando, queridos, olha o que aqui em Gênesis fala, o versículo 5, olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu nessa história, versículo 5, capítulo 6, versículo 5 ao 14. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, homens e também os animais, grandes e pequenos, e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo. Olha as qualidades desse homem. Noé era homem justo, era homem íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira, de cipreste, divida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Até aqui, queridos. Aqui nós vamos ver que Deus havia decidido destruir toda a raça humana. Deus havia decidido destruir toda a raça humana, todos os animais, a destruir a terra. Por quê? Porque a geração que estava vindo era uma geração perversa, era uma geração maldosa, era uma geração que trazia a maldade no seu coração. E Deus, quando olhou para isso, a Bíblia fala que Deus, ele se arrepende de haver feito o homem, a ponto de Deus dizer que vai destruir o homem que ele mesmo o criou. Mas quando nós olhamos
para a palavra de Deus, nós vamos ver que Deus, Ele olha para um homem que era justo. Esta era a qualidade de Noé. Ele era um homem justo. Ele era um homem justo, ele era um homem que andava com Deus, ele era um homem que agradava a Deus, ele era um homem que tinha um coração como o de Maria, era um homem que chamava a atenção de Deus, era um homem que se colocava na presença de Deus com esse coração, ele chamou ele chamou a atenção de Deus, quando ele se colocou na presença de Deus com esse coração de temor, com esse coração de temor diante do Senhor. Ele se colocou e recebeu do Senhor um grande milagre, queridos, porque Noé era para ele e toda a sua família ser destruída juntamente com toda a humanidade, mas por causa desse coração dele, Deus poupou a sua casa, a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Nós vamos ver que por causa de um homem, Deus poupou. Hoje eu e você, nós só estamos aqui porque Deus, Ele poupou esse homem, porque esse homem se colocou diante de Deus, como Maria se colocou diante de Jesus, como Maria se lançou aos pés de Jesus. Esse homem, há muitos anos atrás, ele já se colocava na presença de Deus, com esse mesmo coração de Maria, com esse mesmo coração que Deus deseja que eu e você, nós tenhamos, um coração entregue, um coração que se coloca na presença do Senhor, um coração que faz com que nós andemos em integridade, faz com que nós andemos com mansidão. É esse coração que o Senhor busca em mim e em você. Nós precisamos apresentar ao Senhor esse coração, porque é esse coração que vai chamar a atenção de Deus. Então, meus irmãos, esse Deus é um Deus que Ele muda decretos que foram estipulados por Ele mesmo, decretos que Ele mesmo estipulou, e os decretos eles são mudados quando se colocam na presença dEle homens com esse coração, homens com esse coração que nós lemos em Salmos 51, um coração quebrantado, um coração contrito. A Bíblia fala que Deus não despreza, a Bíblia fala que Deus não rejeita, Ele não rejeita um coração quebrantado. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Então, quando nós nos colocamos na presença de Deus, com esse coração, irmãos, quando nós se colocamos diante dEle, isso chama a atenção de Deus, isso faz com que Deus, Ele se mova quando olha para nós, e encontra corações desta forma, corações que se colocam na presença dEle, corações que se lançam na presença dEle. Essas atitudes faz com que o Senhor, Ele se mova, Ele olha, assim como Ele olhou para aquele homem, para Jairo, e falou para Jairo: que fé é essa? Que fé é essa? Nós precisamos demonstrar aquilo que está no nosso coração, precisamos ter esse coração totalmente entregue, esse coração quebrantado, esse coração voltado inteiramente para o Senhor. Nós vamos ver que o Senhor se compadeceu de Noé e de toda a sua família, porque achou graça nele, achou um homem que andava com ele, achou um homem que fazia a vontade de Deus. E se eu e você, nós fizermos a vontade de Deus, decretos não vão ser realizados. Se eu e você, nós clamarmos ao Senhor, se eu e você, nós dizermos: Senhor, não faz, meu Deus, não faz aquilo que o Senhor estipulou na vida do meu irmão, não faz, Senhor, aquilo que o Senhor estipulou na vida do meu pai, porque existem, meus irmãos, homens que são maldosos, homens que carregam consigo a maldade, e o fato deles carregar consigo a maldade, eles começam a colher consequências. Mas se eu e você, nós nos colocarmos diante de Deus e clamarmos com esse coração, isso vai mover o coração de Deus e fazer com que milagres aconteçam na vida de pessoas que muitas vezes nem merecem. Se eu e você, se nós nos colocarmos diante dele dessa forma, nós vamos ver que esse homem se colocou diante de Deus com esse coração. Ele clamou ao Senhor, ele andava com Deus, ele fazia a vontade de Deus, e Deus mudou aquilo que ele havia determinado por causa desse homem.
Olha só no capítulo 8, versículo 15. Capítulo 8, versículo 15 até o 21, olha o que fala. Então Deus disse a Noé, aqui Noé já estava dentro da arca, Noé já estava se preparando para sair da arca, olha o que Deus fala para ele: Noé, faça que saiam também todos os animais que estão com você, as aves, os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão, faça-os sair para que se espalhem pela terra, e os sejam férteis e se multipliquem. Então Noé saiu da arca com sua mulher e seus filhos e as mulheres deles, e com todos os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão, e todas as aves. Tudo o que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após a outra. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal, desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos, como fiz desta vez. Então nós vemos, queridos, que Deus, ele mandou Noé sair da arca. Noé, ele sai da arca com toda a sua família. E o que Noé, a primeira coisa que ele faz? E depois que ele tira todos os animais, ele levanta um altar, ele levanta um holocausto a Deus. Ele faz o que? Ele se coloca na presença de Deus, ele faz questão de se colocar diante de Deus. Deus não havia pedido para Noé fazer um holocausto, mas Noé, ele amava tanto a Deus, ele queria tanto estar com Deus, que ele levantou esse holocausto. Holocausto naquela época simbolizava um local de busca a Deus. Então Noé, ele faz ali, ele levanta um altar e oferece um holocausto ao Senhor. Nós vamos ver que Deus, ele decide nunca mais destruir a raça humana, mesmo Deus sabendo que o homem sendo mau, mas ele não iria mais destruir o ser humano. Por quê? Porque Noé intercedeu, Noé se colocou diante do Senhor com esse coração, Noé se colocou na presença dele com esse coração. Nós vamos ver também mais para frente, nós vamos ver Abraão intercedendo diante de uma sentença de Deus para destruir Sodoma e Gomorra. Deus disse para Abraão, eu vou destruir aquela cidade, mas Abraão intercedeu porque naquela cidade, ele não queria que Deus destruísse aquela cidade, e Abraão começa a interceder com Deus. Olha o que fala em Gênesis 18, versículo 20, olha o que fala: disse depois o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido, senão eu saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse: exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda a destruirás e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti, não agirá com justiça o juiz de toda a terra. Respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Então nós vemos, queridos, que a Bíblia, ela está cheia desses homens que se colocaram diante de Deus, que começaram a interceder a Deus, por uma sentença de Deus, por algo que Deus havia determinado que iria fazer. Se dentro de Sodoma
e Gomorra houvesse 50 justos, a cidade não seria destruída, porque o homem de Deus, o homem que se colocava na presença de Deus, estava clamando a Deus, estava buscando a Deus, estava dizendo: jamais, meu Deus, jamais o Senhor vai destruir os justos junto com os ímpios, de maneira alguma. Veja bem, pense melhor a respeito desse decreto do Senhor. Então nós vamos ver, queridos, que Deus, ele fala para Abraão: Abraão, se eu encontrar ali 50 justos, eu não destruirei a cidade, eu não destruirei. Aí nós vamos ver que Abraão, ele começa um diálogo com Deus, começa a dizer: mas Senhor, e se houver 45, se houver 30, se houver 20, e se houver 10, até o ponto de Deus só livrar a família de Ló. Deus só livrou a família de Ló, por quê? Porque não havia justos naquela cidade, não havia homens justos, mas Deus livrou Ló, que era o sobrinho de Abrão. Deus livrou Ló por causa da oração de Abraão. Deus tirou aquela família foi puxada para fora da cidade, o anjo puxou elas para fora, porque elas amavam tanto aquela cidade, que elas queriam ficar ali naquela cidade, a ponto da mulher de Ló olhar para trás e virar uma estátua de sal, como a Bíblia mesmo nos diz. Então nós vamos ver, queridos, que um justo, ele faz toda a diferença na terra, e é o que nós precisamos clamar ao Senhor, nós precisamos invocar ao Senhor. Se nós somos esses justos que a palavra de Deus está dizendo, nós precisamos clamar ao Senhor: Senhor, entra com providência, Senhor, na minha casa, entra com providência na minha família, e Deus vai intervir, queridos. Deus vai vir na sua casa, Deus vai vir na sua família, porque um justo está se levantando, está se levantando. Então Deus, ele vai ouvir esse justo. Deus, ele não vai permitir que o mal assole, que sofrimento venha sobre a vida desse justo. O sofrimento vai vir, mas ele vai clamar, e o Senhor vai livrar o justo desse sofrimento. Nós precisamos clamar ao Senhor, precisamos se colocar diante do Senhor, como esses homens que eu estou apresentando para você, homens que clamaram a Deus com esse coração, com um coração contrito, com um coração entregue, com um coração totalmente voltado ao Senhor, e o milagre aconteceu. Nós vemos que Deus deixou de fazer certas coisas, porque homens se colocaram diante de Deus, homens se colocaram na presença de Deus. Nós vamos ver que no Salmos 34, o versículo 18, a Bíblia diz que Deus está perto de quem tem um coração quebrantado. Olha o versículo 18, o que fala: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito abatido. Então nós vamos ver, queridos, que Deus, ele não abandona ninguém na fraqueza, nem no sofrimento. Deus, ele não abandona, é o que ele está dizendo aqui. O Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado, e salva os de espírito abatido. Aqueles que estão abatidos, Deus é aquele que guarda, Deus é aquele que protege. Meus irmãos, nós precisamos tomar posse daquilo que a palavra de Deus está dizendo para nós. Deus, ele precisa que homens e mulheres se coloquem na presença dele com esse coração, com o mesmo coração de Maria, com o mesmo coração daquele homem chamado Jairo, com o mesmo coração de Noé, com o mesmo coração de Abraão. Nós vamos ver que esses homens mudaram a história por causa do seu coração, porque tinha um coração entregue à presença do Senhor. E se nós queremos ser homens de relevância nessa cidade, se nós queremos ser homens de destaque nessa cidade, nós precisamos assumir aquilo que a palavra de Deus está nos mostrando nessa noite, que é sermos homens íntegros, que é sermos homens verdadeiros, que é sermos homens tementes, homens que se entregam na presença do Senhor sem nenhuma reserva, homens que se colocam diante de Deus com um coração quebrantado e com um coração sensível. Só assim nós vamos ver que a nossa oração, quando nós orarmos, o milagre vai acontecer. Quando nós orarmos,
coisas vão acontecer, porque esses homens eles oraram, esses homens eles clamaram, esses homens eles invocaram a presença de Deus, e Deus deixou de cumprir sentenças determinadas por Ele mesmo. Nós vamos ver, meus irmãos, agora um texto de Isaías. Olha só a sentença do profeta Isaías para um homem, e olha só o que Deus fez. Isaías 38, versículo do 1 ao 6, eu quero ler na versão ARC. Olha o que fala, queridos. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria. A ti e a esta cidade eu defenderei esta cidade. Esse rei estava doente, e o seu estado era gravíssimo, e o profeta Isaías, ele vem com uma profecia, ele vem e fala para Ezequias: arruma a tua casa, Ezequias, arruma a tua casa, porque você vai morrer. E esse homem, diante da palavra do profeta, ele não aceitou, ele não concordou com aquela palavra do profeta Isaías. A Bíblia fala que esse homem se colocou de joelhos, lançou a sua cara ao pó e começou a clamar, começou a invocar a presença do Senhor. E nós vimos aqui que o milagre aconteceu, nós vimos aqui que Deus se compadeceu desse homem, nós vemos que Deus olhou para a oração desse homem, Deus ouviu a oração desse homem, porque como nós lemos no Salmo 51, Deus, ele quando olha para homens, ouve a oração de homens com esse coração quebrantado, com esse coração contrito. Deus, ele se enche de íntima compaixão e se move em favor desse homem. Foi o que Deus fez na vida desse rei Ezequias, e Deus restaurou a saúde desse homem e acrescentou mais 15 anos de vida para esse homem. E nós vamos ver que esse homem, ele passou a viver os seus 15 anos, aquilo que Deus havia estipulado para ele. Então nós precisamos entender, queridos, que diante de sentenças, de sentenças que são lançadas sobre a nossa vida, nós não podemos aceitar, nós não podemos nos conformar com as sentenças que são lançadas na nossa vida. Nós precisamos recusar, nós precisamos rejeitar, nós precisamos nos colocar diante desse Deus com esse coração de entrega, com esse coração quebrantado, e clamar e chorar na presença de Deus e dizer: Senhor, muda a minha história, Senhor, muda a minha história. Ah, meu Deus, o meu coração está nessa situação, assim, o meu casamento está assim, a minha coluna está com uma situação muito crítica, mas o Senhor é o Deus que faz milagre, o Senhor é o Deus que opera milagre, e eu sou justo na tua presença. Se eu sou justo na tua presença, faz um milagre na minha vida. Nós precisamos nos colocar, nós precisamos nos lançar, chamar a atenção de Deus com esse coração nós precisamos ter todos os dias da nossa vida. Nós precisamos nos lançar diante desse Deus. Nós cantamos aqui que Jesus, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega. Nós cantamos que Ele é poderoso. Nós falamos que Jesus, foi dado a Ele todo o poder, foi dado a Ele toda a autoridade, e nós precisamos usar essa autoridade que foi dada
dada a Jesus, porque essa autoridade foi dada aos justos, foi dada àqueles que são íntegros na presença de Deus, foi dada àqueles que buscam, àqueles que amam a presença de Deus. Nós precisamos buscar, nós precisamos clamar, precisamos repreender o poder do inimigo. O inimigo tem se levantado na vida de muitas pessoas, e muitas pessoas têm aceitado o inimigo agindo. Nós precisamos dar um basta, precisamos fazer com que o inimigo recue, fazer com que o inimigo, ele não avance na nossa vida, mas que ele recue. Nós precisamos, e uma forma de fazer o inimigo recuar, é se colocar na presença de Deus com esse coração, fazer como esse profeta fez, fazer como esse homem fez. Ezequias se colocou diante de Deus, e não aceitou a sentença dada pelo profeta. Ele se colocou e clamou. Nós vamos ver no versículo 1, que o profeta Isaías o procurou, e disse que ele morreria, mas ele não aceitou. O versículo 2 mostra que Ezequias, no mesmo instante, orou ao Senhor, clamando pela sua misericórdia, e se arrependeu do seu pecado. Nós vamos ver, irmãos, nós vamos ver que homens com esse coração, homens com esse coração que Deus está buscando, porque homens com esse coração mudam situações. Esses homens mudaram situações, porque confiaram, porque tinham um relacionamento, tinham uma intimidade com Deus, eles viviam na presença de Deus, de forma incessante todos os dias, e por isso Deus os ouvia, e por isso Deus os atendia. Nós vamos ver, queridos, que a Bíblia inteira, se nós acompanharmos lendo a Bíblia, nós vamos ver que diversos homens chamaram a atenção de Deus. Diversos homens chamaram a atenção de Deus. Lá em Atos dos Apóstolos nós vamos ver Cornélio chamando a atenção de Deus. Aquele homem era um homem que orava, era um homem que buscava a presença de Deus, era um homem que dava esmola, era um homem que ofertava na vida das pessoas, e aquele homem chamou a atenção de Deus. O anjo apareceu para ele e disse: Cornélio, Cornélio, as tuas orações estão sendo ouvidas, as tuas orações estão subindo como um memorial diante de Deus. Então Deus ouve a oração do justo, Deus ouve a oração dos homens e mulheres que se colocam na presença dele, como essa mulher, como Maria se colocou diante do Senhor. Nós precisamos nos lançar diante de Deus com esse coração, porque homens e mulheres que se colocam diante de Deus com esse coração, ela vai mudar situações, ela vai mudar decretos que foram estipulados. Em nome de Jesus, nós precisamos, meus irmãos, precisamos tomar posse daquilo que o Senhor está falando conosco nessa noite. Nós precisamos orar, clamar, dizer: Deus, dai-me esse coração, se lançar, como o nosso pastor pregou há uns dias atrás, que Jó, ele clamou, ele segurou o anjo e não deixou o anjo ir embora enquanto não recebeu a sua bênção. Nós precisamos entrar no nosso quarto e clamar, nós precisamos ir para o meio do mato, ir para o deserto, sei lá, mas clamar ao Senhor, dizer: Deus, eu preciso desse coração, eu preciso ter um coração sensível, eu preciso ter um coração humilde, eu preciso ter um coração inteiramente na tua presença. Nós precisamos, irmãos, precisamos desse coração, e para termos esse coração, nós precisamos de forma incessante clamarmos ao Senhor, dia e noite clamando ao Senhor, para que o Senhor nos dê um coração que mova o coração dele, um coração que chame a atenção dele. Nós precisamos, nós vimos que esses homens chamaram a atenção, porque movidos de fé, muitos movidos de fé. Nós vemos que Jairo chegou diante de Jesus e falou para Jesus: mestre, ele se lançou aos pés de Jesus e disse: mestre, a minha filha está morrendo, eu preciso que o Senhor vá na minha casa. E Jesus, ele estava a caminho para a casa de Jairo, para ir junto com Jairo, mas no meio do caminho aparece uma outra mulher, Jesus ali comprimido pela multidão. Aquela mulher, ela vem e ela toca na orla das vestes de Jesus, porque ela acreditava que se ela tocasse na orla das vestes de Jesus, ela receberia o milagre que ela tinha
clamado a tantos médicos, buscado em tantos médicos e não tinha encontrado esse milagre, não tinha buscado, não tinha achado o milagre. Então nós vemos, queridos, que essa mulher encontrou, porque essa mulher, ela, movida por fé, ela foi na orla das vestes de Jesus e tocou e recebeu o milagre. Então Deus, ele se move quando homens e mulheres se colocam diante de Deus, com um coração movidos de fé, um coração cheio de fé, e Deus também se move com corações quebrantados, corações sensíveis, corações que se lançam na presença de Deus, e isso chama a atenção de Deus. Então, meus irmãos, nós vemos que esse homem, ele não aceitou, Ezequias não aceitou a sentença do profeta, ele não aceitou, e Deus, ele operou o milagre na vida de Ezequias, porque Deus, ele é um Deus de milagre, Deus, ele é um Deus de misericórdia. Ezequias, ele lembrou Deus do que tinha feito de bom, e Deus teve misericórdia. Então nós vemos no versículo 5 que Deus mandou, Isaías já havia deixado Ezequias lá e saiu, simplesmente saiu e deixou o homem lá chorando, mas Deus falou para Isaías: volta lá e fala para o rei Ezequias, fala para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida para ele. Então nós vemos, irmãos, que a oração, ela tem poder, a oração, ela muda situações, a oração, ela muda circunstâncias, mas orações de homens e mulheres, homens que andam com Deus, homens que vivem uma vida com Deus, homens que andam em integridade, homens que andam em retidão na presença de Deus, nós vamos ver que o milagre acontece quando esses homens se colocam na presença de Deus, com esse coração. É esse coração que nós precisamos, é esse coração que nós precisamos estar diante de Deus. Amém, queridos? Então Deus mudou o decreto do profeta, provando que a graça e a misericórdia de Deus são infinitas. É assim que Deus faz, é assim que Deus faz, irmãos. Deus, ele se move em favor dos seus justos, dos seus escolhidos, daqueles que foram separados. Deus, ele se move quando os justos, os escolhidos, aqueles que foram separados por Deus, se colocam na presença dEle, se lançam na presença dEle com esse coração. Deus se move em favor, Deus se move, e nós não podemos nos calar, nós não podemos ver as situações adversas se levantando, nós não podemos recuar, nós não podemos aceitar essas situações se levantando na nossa casa, nós não podemos ver o desemprego bater a nossa porta, nós não podemos, irmãos, nós não podemos ver a enfermidade nos assolar, nós precisamos nos levantar contra esse mal que vem para nos perturbar, que vem para nos fazer sofrer. Nós precisamos nos colocar diante de Deus, mas para isso nós precisamos primeiramente fazer como esse homem, como esse rei Ezequias ele fez. Precisamos olhar para dentro de nós e ver se realmente nós somos justos, porque se nós formos justos, Deus vai ouvir a nossa oração. Para isso nós precisamos lançar a nossa cara no pó, nós precisamos lançar a nossa cara no pó e ver aquilo que Deus vai fazer, porque se nós nos lançamos a nossa cara no pó, se nós lançamos a cara no pó, nós vamos ver Deus operando milagre, porque a palavra de Deus é verdadeira, e a palavra de Deus diz isso para nós clamar a Ele: clama a mim e responder-te-ei, clama a mim e anunciar-te-ei coisas grandes, coisas firmes que tu ainda não sabes. É isso que a palavra de Deus diz, se nós clamarmos com esse coração. Nós vimos vários exemplos, irmãos, de homens e mulheres que clamaram, homens e mulheres que se colocaram na presença de Deus com esse coração e receberam de Deus. Então, irmãos, Deus é um Deus que muda decretos. Deus é um Deus que muda decretos quando homens e mulheres se colocam na presença de Deus com esse coração de entrega, com esse coração obediente, esse coração que agrada a Ele, esse coração que faz a vontade dEle. Nós vamos ver que Deus, Ele ouve essa oração,
Ele ouve esse homem, esse justo que se coloca diante dele. Então nós precisamos compreender isso, precisamos entender isso, precisamos sair daqui crendo que esse Deus que nós servimos, Ele é um Deus que faz milagre, é um Deus que opera maravilhas, é um Deus que muda decretos. Esse Deus é um Deus que faz isso, irmãos. Esse Deus, Ele faz isso porque nós estamos lendo aqui, estamos vendo aquilo que Deus fez na vida de tantos homens que se colocaram diante de Deus com esse coração de entrega. É isso que nós precisamos. Então Deus busca, irmãos, Deus busca esses homens que se colocam diante dele com esse coração de entrega. Deus está buscando esses homens. Deus está buscando esses homens, queridos. Homens que se colocam diante de Deus. Homens como Daniel, homens como Sadraque, Mesaque, Abidnego. Esses homens que se colocaram diante de Deus com esse coração de entrega, confiando em Deus, confiando no milagre. E Deus fez o milagre na vida deles, porque eles confiavam, eles eram justos. Daniel era justo. Daniel, ele tinha, as pessoas falavam mal dele de forma injusta, porque ele era justo diante de Deus, e recebeu o milagre, quando ele foi lançado na cova dos leões. Ele foi lançado, queridos, mas ele confiou em Deus, e Deus fez um milagre na vida desse homem, porque Deus protege, Deus guarda os seus justos, Deus protege aqueles que se colocam na presença de Deus, se colocam diante de Deus com esse coração, com esse coração de servo, de alguém que deseja obedecer mais e mais ao Senhor. A Bíblia fala que Daniel, ele buscava ao Senhor 3 vezes ao dia. Era um homem que tinha relacionamento com Deus, era um homem que conhecia Deus, era um homem que estava a todos os momentos na presença de Deus. Nós vamos ver que Deus o livrou, porque esse homem buscou a presença do Senhor. E mesmo os seus inimigos levantando calúnia contra Daniel, mesmo assim, ele foi lançado na cova dos leões, mas Deus o livrou. Deus calou a boca do leão, Deus fechou a boca do leão, porque Deus, ele guarda os seus escolhidos. A mesma forma aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses 3 jovens que amavam a Deus, 3 jovens que eram obedientes a Deus. Esses 3 jovens, eles também sofreram, assim como Daniel, e eles foram lançados na fornalha acesa, de maneira que aqueles soldados que jogaram eles na fornalha morreram de forma instantânea. Tamanha era a alta temperatura que tinha ali em volta daquela fornalha. Mas eles não sofreram nenhum dano, porque Deus guardou eles, porque Deus protegeu eles, porque eles eram alguém separado do Senhor, eles eram alguém que chamava a atenção de Deus, eram homens escolhidos por Deus, homens que chamavam a atenção de Deus, e isso moveu o coração de Deus, de maneira que os guardou, de maneira que os livrou. Então nós precisamos entender, irmãos, que o Deus que nós servimos é um Deus que guarda, é um Deus que protege, é um Deus que opera milagres no meio do seu povo. Precisamos entender isso, precisamos sair daqui com essa certeza. Precisamos, irmãos. Então que nessa noite, irmãos, eu e você possamos ser encontrados com esse mesmo coração, porque é esse coração que Deus não resiste. Nós lemos lá no Salmo 51, que um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Deus, ele não despreza um coração quebrantado e um coração contrito. E Deus, ele busca esses homens que se colocam diante de Deus com esse coração quebrantado, com esse coração entregue à presença do Senhor. Então que nessa noite nós possamos compreender que nós precisamos desse coração,
precisamos olhar para dentro de nós, precisamos ver se há algo em nós, fazer como Davi orou. Davi, ele orou ao Senhor: vê se há em mim, Deus, algum caminho mau. Nós precisamos orar, fazer esse tipo de oração, clamar ao Senhor, para que Deus, ele possa sondar o nosso coração e mostrar para nós aonde nós estamos errando, aonde nós estamos falhando. Precisamos dizer: Deus, abre os meus olhos, faz com que as escamas caiam dos meus olhos, para que eu possa enxergar aonde que eu estou errando, aonde que eu estou falhando, porque eu não quero desagradar ao Senhor, eu não quero ir contra a tua vontade, eu não quero desobedecer ao Senhor. Precisamos se colocar diante de Deus desta forma, meus irmãos. Amém, queridos? Então, a palavra do Senhor para nós nessa noite é justamente essa: Deus, ele ama pessoas que se colocam diante dele com esse coração. Então nós precisamos se colocar diante dele com esse coração. Nós precisamos, se nós ainda não temos esse coração, nós precisamos clamar de forma desesperada por esse coração, porque é esse coração, é homens com esse coração que Deus está buscando sobre a terra, é homens com esse coração que Deus busca, e nós precisamos apresentar a Deus esse coração. Nós precisamos se colocar na presença de Deus com esse coração, como aquelas mulheres, como esses homens se colocaram diante de Deus, um coração cheio de fé, um coração obediente, um coração que está sempre na presença de Deus, um coração quebrantado, um coração sensível, um coração que deseja obedecer à voz de Deus. Amém, queridos? Então vamos, nesse momento, ficar de pé, se colocar diante de Deus. Eu acredito que Deus, ele já ministrou o nosso coração, já falou ao nosso coração. Então nessa noite, meus irmãos, nós precisamos tomar essa decisão de sondar o nosso coração, de pedir para Deus: sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, e havendo algo que te leva para longe de Deus, você precisa se consertar, como fez o rei Ezequias, para que você possa buscar esse coração de entrega. Não adianta você buscar esse coração se houver ainda pecado no teu coração. Se nós queremos ter um coração desse, nós precisamos ter total certeza que o nosso coração está limpo, que o nosso coração não tem nada que nos condene, não tem nada que nos leve para longe de Deus, não tem nada contra ninguém. Então nós precisamos se colocar diante de Deus, sondando o nosso coração, pedindo para Deus nos mostrar se há algo no nosso coração que nos afasta dele. Feche os seus olhos, meus irmãos, feche os seus olhos nessa hora, se coloque diante de Deus. Precisamos se colocar diante de Deus, entendendo que Deus, ele é aquele que faz com que as escamas caiam dos nossos olhos, para poder enxergar, para poder ver aonde estamos errando. Só dessa forma, só quando nós nos colocarmos diante de Deus com esse coração, buscando ao Senhor com esse coração, se preocupando se há algo no nosso coração, e encontrando algo, pedir perdão ao Senhor, porque certamente Deus vai fazer grandes coisas na tua vida. Então nessa noite, você está diante de Deus, e diante de Deus, Deus, ele é aquele que fala ao teu coração, que mostra aquilo que você está precisando. Senhor Jesus, o Senhor é aquele que foi impactado quando homens e mulheres se colocaram na tua presença com um coração de entrega, com um coração sem nenhuma reserva. O Senhor é aquele que foi impactado
quando homens se colocaram diante do Senhor com seus corações movidos por fé. Meu Deus, o Senhor, quando viu o cego Bartimeu clamando, invocando o Senhor de forma desesperada, porque aquele homem, ele queria enxergar, aquele homem queria ver, mas ele, sabendo que o Rei dos Reis, que é aquele que pode todas as coisas, estava passando por ali, ele começou a clamar de forma desesperada, porque ele sabia que ele iria receber o milagre dele. E aquele homem chamou a tua atenção, aquele homem chamou a tua atenção. Nessa noite nós oramos ao Senhor, pedindo ao Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, meu Deus, que o Senhor possa sondar o nosso coração e ver se há em nós algum caminho mau, porque nós não queremos, meu Deus, nós não queremos que no nosso coração tenha nada que seja mal. Nós queremos ter um coração puro, queremos ter um coração íntegro na tua presença, um coração, meu Deus, que se volta inteiramente para o Senhor. Nós queremos ter esse coração. Por isso, nessa noite, em nome de Jesus, abra os nossos olhos para que possamos enxergar se de alguma forma estamos errando, se de alguma forma estamos falhando, porque nós queremos ter um coração íntegro, queremos ter um coração puro na tua presença, porque nós já vimos que homens que se colocaram diante do Senhor com esse coração, homens chamaram a sua atenção, e nós queremos todas as vezes que se colocar diante do Senhor, é para chamar a tua atenção, é para chamar a atenção do Senhor, porque sabemos que quando chamamos a tua atenção, coisas acontecem, o milagre acontece. Então nos move, Senhor, nos move nessa noite, nos move para que nós venhamos, meu Deus, no nome de Jesus, oh Deus, de forma incessante, buscar a tua presença, de maneira, meu Deus, que nós venhamos, meu Deus, buscar esse coração, venhamos, meu Deus, buscar esse coração, porque é esse coração que agrada ao Senhor, meu Deus, é esse coração que move o Senhor. Por isso nessa noite nós te louvamos, Pai, nessa noite nós te agradecemos, nessa noite eu coloco diante do Senhor a tua igreja, Senhor, coloco os meus irmãos, em nome de Jesus, Pai. O Senhor é aquele, meu Deus, que fortalece o que está fraco, aquele que está cansado, o Senhor é aquele que dá força, aquele que está desanimado, o Senhor é aquele que dá ânimo. Nessa noite, em nome de Jesus, que os meus irmãos sejam encorajados, sejam fortalecidos nessa noite, a viver o chamado de Deus para eles, a viver aquilo que Deus tem para eles, em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos nessa noite, Pai, e em nome de Jesus, nós também te agradecemos, meu Deus. Obrigado, Jesus, obrigado pelo teu agir, obrigado, meu Deus, pelo teu mover. Espírito Santo, nós te agradecemos pelo teu mover nesse lugar, Espírito Santo. Que presença gloriosa, Espírito Santo, que mover glorioso do Senhor neste lugar. Nós fomos impactados por tudo que o Senhor fez nesse lugar. Muito obrigado, meu Deus, pelos levitas do Senhor. Obrigado, meu Deus, por esses homens e mulheres que têm se dedicado ao Senhor nesse lugar. Nós te louvamos, Pai, e nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém, queridos.